A produção mundial de alimentos consome mais de 70% da água dos mananciais. Por causa disso, o setor da agropecuária sofre os impactos da redução do volume hídrico no Brasil. O Repórter PUC de hoje vai discutir as estratégias usadas pelos produtores para que não falte água nos períodos de estiagem. E ainda, vamos saber como os órgãos representantes dos produtores da agricultura e pecuária têm agido para evitar a queda na produção. Hoje é quinta-feira, 14 de maio. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. 50 litros de água por dia. Essa é a quantidade de água consumida por cabeça de gado numa fazenda de produção bovina. Em períodos de escassez de água, como o que o Brasil enfrenta atualmente, é necessário pensar em estratégias para que a produção não caia. A nossa equipe ouviu um especialista que alerta para a falta de políticas e de incentivo ao produtor no Brasil. E eu fui até uma fazenda no município de Baldim, em Minas Gerais, que constrói sistemas de acúmulo de água da chuva, processo que permite o abastecimento da água na fazenda, mesmo durante o período de estiagem. Confira. A falta de água no Brasil é uma realidade preocupante. Alguns reservatórios, como Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo, tiveram quedas bruscas em seu volume no último ano. Essa situação tem grande impacto na agropecuária. A gente imaginar que a agropecuária é responsável por 70% da água potável do planeta, de um modo geral, né? Então todo o segmento, mais agricultura do que pecuária, mas a agropecuária, da forma confinada e concentrada, ela é responsável por um grande consumo de água e responsável por impactar o ambiente com água altamente poluída, devido à concentração de animais por metro quadrado nos sistemas de produção moderna, né? Então ela tem um impacto alto porque ela retira a água potável e polui essa água para ser lançada novamente no ambiente. Diante dessa situação, os produtores da agricultura e pecuária passam a investir em estratégias de economia e acúmulo de recursos hídricos. Nessa fazenda no município de Baldim foram construídas mais ou menos 250 barragens como essa. Com o acúmulo da água da chuva, elas abastecem 2.500 cabeças de gado. A construção desse sistema é muito simples. Uma barragem dessa pode ficar pronta em menos de 2 horas de trabalho. Há 20 anos, elas têm sido a solução dessa fazenda nos períodos de estiagem. Nós tínhamos pasto aqui, que o gado que ficava nesse pasto andava 3 quilômetros para beber água. Hoje, todos os pastos têm as barraginhas, todos os pastos têm água natural, então não tem problema, não precisa do gado andar os 3 quilômetros para beber água. Porque mesmo assim, o que ele ganhava de peso lá, ele gastava para ir lá beber e voltar para o pasto novamente. Cada animal consome em média 50 litros de água por dia e é impossível reduzir o consumo quando se trata de criação de gado. É difícil com menos água porque o animal exige aquela quantidade de água. Nós aqui trabalhamos com o gado de corte, cria, recria e terminação. Um gado no confinamento, você tem de ter água e comida à vontade para ele. E mesmo a pasto, ele tem que ter água e comida à vontade. Se ele não tiver água e não tiver comida, ele não vai engordar. Apesar da criação de gado não ter sofrido com a falta d'água, a plantação de milho e soja foi prejudicada. Essa barragem aqui ela é a maior dessa parte da fazenda, né, da plantação. Esta é a maior represa dessa propriedade. Como vocês estão vendo, está praticamente seca. Nós estamos trabalhando, fazendo barraginhas para ver se a gente consegue recuperar essas águas aí. Para ajudar na diminuição do consumo e no tratamento da água, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Existem várias alternativas, países europeus e países desenvolvidos têm alternativas para isso. Mas o Brasil ainda falta muita política. Hoje já tem políticas, né? Mas ainda faltam políticas consolidadas para que o produtor realmente abrace a ideia. Muitos produtores esclarecidos e conscientes dessa questão ambiental trabalham isso, mas é uma questão ainda que o Brasil ainda está muito embrionário em termos de trabalhar essa política de não impactar o meio ambiente de forma massal. Apesar de iniciativas como a construção de barraginhas, a situação do país assusta.
Dá medo sim, porque a gente está vendo aí, o cenário esse ano não está bonito, não está bom. Mas eu acho que deveria pegar pelas partes governamentais, da esfera estadual, municipal, federal, para poder incentivar. Porque se todo mundo fizer, não vai faltar água. Se cada um fazer a sua parte, pelo menos vai permanecer a que está aí. E para falar sobre esse assunto e destacar a importância de iniciativas dos produtores para o setor da agropecuária, como essa que acabamos de assistir na reportagem, recebemos Ana Paula Melo, coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FAENG. E para falar sobre os sistemas de abastecimento e as consequências da falta de água no setor agropecuário, recebemos Elvésio Matana Saturnino, engenheiro agrônomo e presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, a ABID. Sejam bem-vindos ao Repórter PUC. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria que os dois contassem para a gente o impacto que a falta de água gera no produtor agropecuário. Bom, a queda de produção já tem sido sentida, né? Não foi só esse ano, principalmente em grãos, leite, fruticultura, cultivos que dependam de irrigação. Não só os que dependam de irrigação, mas também em locais onde a chuva não veio como se esperava, né? Dentro da normal climatológica, houve também a queda de produção. Com isso, aumento de preços, né, inflação que temos visto aí. Bom, nós temos que caracterizar bem que nós temos um lado que é a agricultura de sequeiro, que depende única e exclusivamente da chuva, e nós temos a agricultura de irrigada, que você promove uma melhor regularização da água no sistema de absorção das plantas, que é o sistema radicular. Aí então você tem a agricultura irrigada. Dentro da agricultura irrigada você tem a oferta da água através da irrigação e a drenagem, no sentido de você manter esse equilíbrio da melhor forma possível. Quando nós temos um desajuste e nós temos o perverso risco agrícola, que todos os anos, indiscutivelmente, num lugar ou no outro, judia do produtor com os veranicos, com a irregularidade climática, você busca, através da agricultura irrigada, minimizar esses riscos, não eliminá-los totalmente, e com isso fazer o que há de mais virtuoso. É a gestão da água para você ter maior garantia hídrica e maior garantia alimentar. E, Ana Paula, como que a FAENG tem agido em relação à falta de água? Bom, nós temos agido no âmbito informativo com relação às informações passadas aos produtores rurais, aos sindicatos. Temos também trabalhado com um programa que estamos construindo, chamado Programa Nosso Ambiente. Dentro desse programa vão ser abarcados vários projetos relativos à questão hídrica, à questão ambiental, por exemplo, a recuperação de nascentes ou as práticas conservacionistas do solo e da água, né? E o primeiro passo é um seminário que já temos aí as inscrições abertas, vai ser no dia 11 e 12 de junho agora, com o tema Manejo e Conservação de Solo e Água. Nessa mesma direção, como a ABID tem visto essa crise hídrica e o que tem sido feito? Bom, com relação à crise hídrica, ela de fato acontece pontualmente, não de forma geral, e quando ela acontece pontualmente, ela acontece por uma deficiência que está em muitos lugares no Brasil, no Nordeste, nós já temos uma seca que já está se agravando por anos, temos esses aspectos, mas eles acabam afetando populações, afetando lugares pontuais. E a forma de você tratar do assunto pontual é você dizer, bom, meu copo não encheu, como é que nós vamos tratar o assunto em termos da alocação negociada dessa água. Para tudo temos que negociar e para tudo nós temos que verificar qual é o prejuízo de eu deixar muita água para determinado setor e deixar, por exemplo, de respeitar o que é mais importante, que é prioritário, que é a sedentação humana, sedentação animal. Isso tem a prioridade,
e tem também a parte de higiene, que é altamente prioritário, mas para tudo você pode ter uma racionalização do uso e ter a disponibilidade de água também para atender o que é também vital para toda a sociedade, que é a produção de alimentos. E, Elvésio, a poluição gerada pela agropecuária impacta de que forma no ciclo da água? Olha, normalmente, tudo que acontece na agropecuária é extremamente virtuoso. Quando você vê uma água que é utilizada na produção de proteínas de alta qualidade, que seria da carne, na produção de leite, você tem ali o que nós chamamos dos dejetos provenientes dessa atividade. Esses dejetos, de forma muito especial, eles podem entrar novamente na agricultura irrigada, passa a utilização na produção de alimentos e na produção de outros bens, como biocombustíveis, e você tem, inclusive, o uso direto em várias atividades. Não estamos falando na irrigação de uma alface, mas você pode estar irrigando culturas industriais, diretamente utilizando esses dejetos de todo o setor, e você tem aí um lado muito virtuoso, que é o lado de você, com o reuso dessas águas, que nós chamamos de águas servidas, você está produzindo riqueza, você está produzindo empregos e você está mantendo um esquema extremamente autossustentável. Porque a água que passa pela agricultura irrigada, naturalmente, com projetos adequados, você tem como resposta uma água que volta para o ciclo hidrológico igual ou melhor do que qualquer estação de tratamento de água. E a questão dos agrotóxicos, antes da gente entrar no intervalo, a utilização de agrotóxicos não impacta nesse ciclo da água? Para todo, como nós temos também na saúde humana e no lado animal, no lado vegetal, você tem todos os procedimentos e qualidade para você utilizar equilibradamente todos os produtos que são necessários. Agora, é óbvio que nós não podemos dizer que no meio todo de um universo, seja no meio urbano ou seja no meio rural, que você não esteja tendo, de vez em quando, má utilização, mau manejo dos equipamentos. Não podemos dizer que isso é isento. Mas, na maioria das vezes, como isso impacta economicamente em cada um, a racionalização de uso vem pelo lado, inclusive, econômico. Gente, a gente vai dar uma pausinha na nossa conversa, porque a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta. E hoje a nossa conversa é sobre os impactos da falta de água na agropecuária. Esse assunto também foi comentado pelo professor de Medicina Veterinária da PUC Minas, Israel José da Silva. Ele chama a atenção para a importância de se promover essa discussão também com os alunos da área. Confira. Você vai colocar para um aluno a situação que existe de fato e que o aluno às vezes passa pelo curso superior e não imagina que, por exemplo, ele não imagina que numa fazenda ele crê que atrás do sistema de água que vem na fazenda tem sempre uma companhia de saneamento trabalhando. E isso não é verdade, né? Então, às vezes, o aluno entra na propriedade, normalmente alunos vindo de centros urbanos, ele não tem essa consciência da origem da água nas propriedades. E muitas vezes eles agem como se nada tivesse acontecendo nos bastidores daquela fazenda, ou seja, captação mal feita, água poluída, água com contaminantes químicos. Isso tudo é uma realidade que o aluno precisa vivenciar, precisa experimentar e precisa ser falado para eles, né? Então, eu acho que é interessante esses fóruns de discussões justamente para colocar o aluno a par disso aí. Como a gente viu o professor falando, nem sempre há um sistema de saneamento, né, por trás, porque faz parte do próprio ciclo da água, como a gente estava discutindo no primeiro bloco. Então, no sistema de uso agropecuário da água, a gente não pode falar em consumo? Geralmente a gente fala em uso da água porque o consumo implica em retirar aquela água e não devolver aquela água para aquela bacia, né? Então, dentro de um sistema de irrigação, por exemplo, a água ela é retirada do manancial, mas ela retorna, seja através da infiltração, seja através da evapotranspiração, né? Um percentual muito pequeno é que fica na planta.
né? Então, essa que é a, né, Elvéssia? Não é uma água perdida. Não é uma água perdida. Aliás, a água que chove, cai na propriedade, vai alimentar através dos lençóis freáticos, vai alimentar os rios e eventualmente vai para o mar, o interessante é trazer um uso para essa água, é fazer com que essa água, no percurso dela, desde a chuva até o mar, que ela traga produção de alimentos, né? A produção de alimentos é um direito essencial, todo ser humano tem o direito essencial básico a alimentos, como tem também direito à água, como tem também direito ao saneamento. Isso está em lei. O saneamento é um direito de todos. E a diferença no meio rural é que o próprio produtor rural é que tem que cuidar daquele saneamento. Ele não tem ali o apoio, como tem os sistemas, a população urbana, dos SAAs, né, dos sistemas públicos de saneamento, apesar desse ser um direito básico garantido por lei a todos os cidadãos. Então, ele tem que cuidar da forma de captação de água dele, e o Senar Minas, o sistema FAENG, através do Senar Minas, tem um programa nesse sentido de melhorar a captação da água, né, na sua qualidade, para o uso. E como o Elvésio comentou, o resíduo, a água residuária, muitas vezes, ela pode ser utilizada num sistema de fertirrigação, devolvendo nutrientes que seriam necessários para aquele solo, né? A gente sabe que os fertilizantes, eles são uma parte importante dos custos dos insumos da produção agrícola, né? E se a gente tem ali fertilizantes dentro do próprio sistema da fazenda a serem utilizados naquele solo, já reduz o custo e promove o reuso da água, né? O famoso reuso da água, que está dentro de um dos pilares da gestão de recursos hídricos. E Ana, falando um pouquinho mais sobre essas ações do governo, como que eles têm instruído os produtores em tempos de economia hídrica? Existem algumas iniciativas que a gente vê da Emater sobre sistemas de irrigação eficientes ou sobre construção de barraginhas, né, para a captação da água da chuva, algumas iniciativas de adequação de estradas rurais, né, para que a água não venha como uma enxurrada e não cause erosão. Existem algumas iniciativas, mas sempre locais, sempre pontuais. Não existe uma política pública específica, não existe nenhum incentivo específico de forma geral sobre esse assunto. Nós estamos no Ano Internacional dos Solos. Exatamente. E nesse Ano Internacional do Solo nos leva a tratar da governança do solo. E quando você fala de governança do solo, você tem que lembrar que solo e água são indissociáveis. Então você tem aí uma agenda muito importante, um chamamento mundial, que é de você tratar da governança de solo e água. E quando, de uma forma bem simples, nas ciências agrárias, o que nós enxergamos e que nós aprendemos nas nossas universidades, nas nossas escolas, é que aquela água que cai no seu pedaço, você deve ter o maior cuidado possível de tomar conta de cada gota. E isso é feito por boas práticas de conservação de solo, de água, dos recursos naturais, e você faz com que isso tenha a melhor recarga dos seus aquíferos. E quando essa água não tem tempo suficiente, que a gente chama da velocidade de infiltração básica, quer dizer, a água que cai é muito maior do que a capacidade do solo infiltrar, permear essa água, você tem então o escorrimento superficial e que você então aparece a figura de você fazer a reservação superficial da água, como vocês inclusive mostraram muito bem, com barragens que podem ser feitas dentro da propriedade, e você está fazendo o trabalho de formiguinha, de guardar na hora da abundância, para você utilizar nas horas de maior necessidade. E uma das horas de maior necessidade, às vezes, é a pessoa estar com a cultura na época de chuva, vem os perversos veranicos, numa hora crítica, em que você perde todo o seu investimento, quando você poderia, então, nesse momento, estar trabalhando aquela água que você reservou, distribuindo-a na área, fazendo a irrigação e garantindo a produção de alimentos. Como o solo interfere, então, nesse ciclo da água, é importante, então, pensar numa produção de pecuária, nessa rotatividade do gado, em cuidar do solo para que a água também seja poupada? Exatamente.
Nós temos, no sistema FAENG, tem um programa chamado Programa Balde Cheio, que ele traz justamente essa questão. A gente tem exemplos de propriedades que dobraram, triplicaram a produção leiteira com esse sistema adequado de manejo, né, de piquetes rotacionados, né, utilizando irrigação também, né, e com isso a área utilizada na produção ela é bastante reduzida, a produção de leite aumenta, né, com menor número de cabeças de gado, aumenta a concentração de cabeças de gado por hectare, né, você faz um melhor aproveitamento do solo e com isso você tem chance ou de diversificar suas atividades ou de liberar áreas para recuperação ambiental mesmo, né. Agora, é importante que a sociedade reconheça o produtor rural como um importante ator de forma estratégica na gestão da oferta de água, né? Porque a gente vê muito falando da gestão da demanda da água, dos conflitos, mas pouco se fala na oferta e pouco se valoriza esse papel que é desempenhado pelo produtor rural. É muito mais barato uma recuperação de uma área, né, de áreas de infiltração ou práticas conservacionistas para infiltração da água ou técnicas de reservação do que o que está acontecendo, que é essa falta de água que tem sido vista, levando a discussões de sobretaxa, de racionamento, que é muito mais prejudicial, né? Nós tivemos uma oportunidade ímpar ao longo do ano de 2014 de ter uma parceria justamente com o Distrito Federal e a região do seu entorno e a participação muito efetiva do sistema CNA-Senar. E essa a importância de abraçar essa causa e de ter o sistema CNA-Senar. Em Minas Gerais temos a FAENG, que também é a FAENG-Senar, que é filiada ao Nacional. Essa política traz um diferencial enorme, porque é no espaço rural que você tem condições de fazer a grande gestão para ter maior oferta de água. Porque no espaço urbano, nós só impermeabilizamos, nós só temos capacidade de maximizar a enchente, de fazer esse escorrimento. Justamente no espaço rural é que você pode segurar essa água com as boas práticas, fazê-la cada vez mais virtuosa e mais produtiva. A água é um vetor para fazer muita diferença e com pouca água você pode fazer muito, naturalmente com boas práticas. O objetivo é sempre esse, com pouco fazer cada vez mais. Existe uma política pública, uma lei chamada Lei do Programa Bolsa Verde, que está muito ligada ao pagamento por serviços ambientais, né, ao pagamento ao produtor rural pela manutenção de uma área de recarga hídrica. Olha para você ver a distorção das coisas. Seria muito mais barato pagar ao produtor para a manutenção de áreas de recarga hídrica, né, para gerar mais água, gerar mais oferta, e, no entanto, o Estado está com uma dívida de 55 milhões de reais para os produtores rurais cadastrados. No entanto, quando chega lá na ponta, na torneira, quando está faltando água para as cidades, fala-se em sobretaxa, em tarifa, em cortar água, né, ter sistemas diferenciados de distribuição de água. Não pensa lá na oferta, no grande potencial de oferta de água que o meio rural tem, que são 3/4 do território de Minas Gerais, né? É muita coisa. Muita coisa. E, Ana, o governo calcula a quantidade de água que pode ser usada em determinadas produções ou setores? Ele faz uma espécie de monitoramento? Aqui vocês vão usar tal quantidade, Sim. aqui outra quantidade? Como é que funciona? Sim, funciona, é um mecanismo chamado outorga de direito de uso da água, é um instrumento que faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como também a cobrança pelo uso da água, né, já implementada em algumas bacias de Minas. Então, tem esse controle, todo usuário de água ele tem que ter esse mecanismo, ou a outorga ou o cadastro de usos insignificantes, né, dependendo da quantidade. E a gente tem as estatísticas dessa diferença nas diversas regiões, nas diversas bacias hidrográficas do Estado.
né? E a gente tem a estatística também, fala-se muito como foi dito no começo do programa, 70% da água no mundo é usada para a produção de alimentos. Né? Em Minas Gerais, para irrigação, são mais ou menos 55%. Já é bem menos do que a média mundial e do que a média brasileira. Né? E nas bacias aqui de abastecimento urbano, que é a bacia do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba, a irrigação é ínfima, não chega a mais ou menos 20%. Né? Realmente o consumo humano é o que é o grande representativo nessas duas bacias. Para a gente terminar rapidinho. Olha, não, eu acho muito importante que nós estamos aqui na bacia do Rio São Francisco, que é de integração nacional. Nós estamos falando de utilização da água e às vezes as visões são um pouco distorcidas. Nós temos que juntar todo mundo para trabalhar em favor desse compartilhamento do recurso hídrico, todos os setores. Não adianta ficar pensando que um é melhor do que o outro. A tarefa é de todo mundo junto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês no Repórter PUC. Nossa conversa foi ótima. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado pela participação. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se encontra no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e eu espero por você. Obrigado e até lá! Obrigada pela companhia e até a próxima!